E se o autocontrole não fosse só uma questão de força de vontade, mas uma reação química? É sobre isso que vamos conversar hoje. A incrível conexão física entre o que a gente pensa e o sistema de defesa do nosso corpo. Olha, vamos direto ao ponto. A gente não está falando de nada metafísico, nada espiritual. As emoções, como a gente vai ver, são, na verdade, substâncias químicas, coisas que dá para medir. Aquela ideia de que são só sentimentos abstratos, não é bem assim. Então vamos mergulhar nisso. Para cada sentimento que existe, seja alegria, seja tristeza, existe uma substância química correspondente lá no cérebro. É como se cada emoção fosse literalmente uma molécula. Vamos pegar a dopamina, por exemplo. Muita gente conhece como a molécula do prazer, né? Mas aqui o interessante é pensar nela como a química do autocontrole. Quando a pessoa se sente recompensada por alguma coisa, essa substância está lá, fisicamente presente no cérebro dela. E claro, isso não vale só para recompensa. Sentimentos como medo, angústia, sofrimento, raiva, tudo isso tem uma base química. São substâncias de verdade que geram reações no corpo. Não é uma figura de linguagem, sabe? É pura fisiologia. E agora, a história começa a ficar mais interessante ainda. Por muito tempo, a ciência achava que essas substâncias químicas ficavam ali, presas dentro do cérebro. Mas a verdade é bem mais fascinante. Então, como é que isso acontece? Uma substância como a dopamina, por exemplo, se liga numa pequena cadeia de aminoácidos. É como se ela pegasse uma carona, sabe? E essa carona permite que ela saia da barreira do cérebro e, literalmente, caia na corrente sanguínea. E uma vez que essa mensagem química está no sangue, ela não tem um endereço certo. Ela viaja pelo corpo todo como uma circular que é entregue para todas as células, sem nenhuma exceção. Pensa assim, a corrente sanguínea é como o sistema de água de uma cidade. Quando a caixa d'água central, que seria o cérebro, libera uma substância, ela não escolhe para qual casa vai mandar. Não, ela vai para todas. É um derramamento geral para todo mundo. Isso quer dizer que, quando o cérebro sente alguma coisa, o corpo inteiro sente junto. Os rins, o baço, os ossos, até as gônadas e glândulas, todo mundo recebe essa mesma mensagem química e reage a ela. E é exatamente aqui que a gente chega na parte mais impressionante de tudo isso. A conexão direta e muito poderosa entre a química do cérebro e o nosso sistema de defesa. Dá uma olhada neste gráfico. É algo extraordinário. A célula que tem mais receptores para a química cerebral é, claro, o neurônio. Mas olha só a segunda barra. Em segundo lugar, com quase a mesma quantidade de receptores, estão as células do nosso sistema imunológico. Exatamente isso. Depois dos próprios neurônios, as células que mais escutam o que o cérebro está sentindo são as nossas células de defesa, como os leucócitos e macrófagos. São os soldados do nosso corpo. Eles estão o tempo todo de antena ligada no estado emocional. O problema é que essa escuta atenta tem consequências bem práticas, principalmente quando a mensagem que o cérebro manda é negativa. Pensa no estado de vítima, quando alguém se sente agredido, injustiçado e não reage. A química que corresponde a esse sentimento inunda o corpo. As células de defesa recebem essa mensagem e entendem como uma ordem para recuar, para diminuir a atividade. E aqui veio o dado talvez mais chocante. Apenas 5 minutos. 5 minutos recebendo uma notícia ruim, sem ter uma reação racional para processar aquilo, podem derrubar a imunidade do corpo por 5 horas inteiras. O impacto é direto, rápido e mensurável. Então, a grande virada de chave é entender que o autocontrole não é só uma questão mental, uma virtude. É uma ferramenta poderosíssima para a saúde física do corpo. A conclusão é, bem, direta. Se a mente é envenenada com negatividade, com passividade, com essa sensação de vitimismo, o resultado prático é a diminuição das defesas do corpo. É uma via de mão dupla. Ou seja, gerenciar o próprio estado mental não é um ato abstrato. É uma ação física que tem consequências diretas para a saúde. Autocontrole, no fim das contas, é uma forma de cuidar do próprio corpo. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se um estado mental se traduz diretamente em saúde física, a pergunta que fica é: como é que se protege a mente de forma ativa? Quais são as estratégias para isso?